mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Percebendo a necessidade de esclarecimento, eu quero falar de um assunto que eu sempre tenho falado, mas principalmente nesses últimos dias eu tenho visto o inimigo atacando e até ceifando vidas de pessoas, de cristãos e não cristãos, porque desesperado por causa da situação, entra em pânico e acaba muitas vezes com a sua própria vida. A palavra de Deus diz que nós somos espírito, alma e corpo. Eu fiz um desenho aqui para você entender mais ou menos. Eu não sou bom de desenho e nem tampouco quero mostrar essa habilidade. Eu quero mostrar para você como funcionam essas coisas. Espírito, alma e corpo. Nós somos um ser triuno, assim como Deus é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. E como a base de muitas coisas, para não dizer quase tudo, no mundo tem três coisas: céu, terra, água, na música, melodia, harmonia e ritmo, na eletricidade, prótons, elétrons e nêutrons, e assim vai. Então, nós somos um ser triuno e devemos viver essa triunidade nossa em plenitude, para que estejamos irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, somos corpo, alma e espírito. Muitos não entendem isso. Muitos acreditam que somos simplesmente alma e corpo. Por quê? Porque a alma e o espírito estão muito juntos. É uma parede muito fina que separa a alma do espírito. E simplesmente em Hebreus 4 vai dizer que a palavra de Deus ela é apta para separar alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Então, a palavra de Deus é uma espada aguda que faz a divisão da alma e do espírito. Então, com a palavra de Deus, nós entendemos o que é da carne, o que é da alma e o que é do espírito. E assim, nós temos o discernimento do que vem do Espírito Santo ou do que vem da alma. A alma ela se alimenta do que está na mente da pessoa. Por isso, o Senhor disse a Josué e diz para mim e para você, não apartar do livro da lei de dia e de noite. Aí o Senhor ainda fala, seja forte e corajoso. Então por que Deus ele fala para mim e para você não apartar da palavra dele nem de dia nem de noite? Porque todos os dias nós somos bombardeados na nossa mente. E as informações que estão na nossa mente é que a alma utiliza para movimentar o nosso corpo nessa vida. Então, por que tem muita gente suicidando, tem muita gente desesperado? Porque está alimentando a mente dela com notícias tristes, com notícias de desespero, com notícias de caos. Então, essas informações que você vê todos os dias nos noticiários, que você vê todo dia em pessoas que dissemina o caos, dissemina a falta de fé, dissemina o desespero, você se alimenta e isso fica armazenado na sua mente. E a sua alma olha para essas informações e move o seu corpo nessa terra, nessa vida, de acordo com as informações que estão na mente. Agora, por que Deus fala para você ler a palavra dele todo dia, para você orar todo dia, para você buscar o quê? As informações dele através do Espírito Santo. Espírito Santo.
só contactamos a Deus através do nosso espírito recriado, com conexão do Espírito Santo, é que vamos descobrir as coisas novas que o Senhor está fazendo para aquele dia. Por isso Jesus fala, não esteja ansioso pelo dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Então todos os dias o Senhor tem direcionamento. Mas se você não se conectar com o Espírito de Deus, para você saber o que Deus tem para você nesse dia, para saber o que Deus tem para você para os planos seus, para os dias de amanhã, você vai entrar em desespero porque a sua alma está cheia dessas notícias cotidianas que só levam ao caos. E é isso que a palavra de Deus diz, Pedro diz que o príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas para não ver a luz do Evangelho. Por quê? Porque o inimigo, ele quer o seu mal. Ele quer que você entre em desespero, que você acabe com a sua vida pensando que não tem mais solução. Mas quem fala isso na sua mente é o inimigo, porque quem viveu o dia de amanhã para saber? Nós sim temos esperança no Senhor, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E o inimigo, o que ele tem de promessa para você, de coisa boa? Então o Tiago ele nos avisa que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Se não é coisa boa, então não é de Deus. Identifique isso imediatamente. Corra para a palavra de Deus. Se você não maneja bem a palavra de Deus ainda, vai para os salmos. Salmos, e use esses salmos como oração, como Davi orou, os salmos, como os filhos de Corá, como o próprio, eu esqueci o nome dele agora, orou os salmos, ora os salmos, né? Ora os salmos, porque o Senhor vai te socorrer. Faça desses salmos a sua oração. Então, a alma utiliza do que está na mente. Se você enche a sua mente da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus, a sua alma agora vai ter um consolo e vai guiar o seu corpo nessa vida de forma triunfante, esperançosa, vai andar em triunfo nessa terra. É assim que a palavra de Deus fala, que o Senhor nos faz andar em triunfo. Só que Ele só faz nós andarmos em triunfo se nós conectarmos com Ele, porque se nós não soubermos a informação de Deus, que atitude tomar, que caminho seguir, que decisão tomar, como vamos andar em triunfo? Não tem como. Então, precisamos ter essa conexão com o Espírito de Deus. Então, por que e como é que eu faço para ter essa conexão? Como eu vou saber se eu estou tendo uma conexão com Deus em espírito e não na carne? Simples. Quando você estiver orando, se a sua mente estiver na preocupação, se a sua mente estiver nas coisas que você tem que fazer, nas coisas que você tem que pagar, você ainda está na carne. Mas esvazie de você mesmo e com o Espírito de Deus, conecte com o Espírito de Deus, que Ele vai te dar solução, Ele vai te dar ideias novas, Ele vai te dar uma esperança. É isso que o salmista diz. Ele vai na presença do Senhor e coloca, os filhos de Corá, coloca diante de Deus as petições. Aí depois ele recebe no Espírito uma informação e volta para a alma e diz, por que está batida a minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele já teve uma resposta no Espírito, então ele se acalmou. E agora, quando você tem essa palavra viva na sua mente, a sua alma ela vai alimentar dessa palavra e seu corpo vai mover nessa terra em vitória e em triunfo. Quando você olha para a vida das pessoas que estão melhor do que você, para a vida das pessoas que estão prosperando, amém, é a porção dela, mas você tem uma porção. Existe um tesouro que está dentro de você e você não conhece. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Só que Ele não vai fazer nada se você não conectar.
É como uma informação que você tem dentro do seu computador e você só acessa o dia que você quer. Se você não acessar, vai ficar aquela informação lá parada. E o Espírito de Deus, ele é vivo. Ele é um ser amoroso que está aqui para te ajudar. Mas ele é um cavalheiro. Ele não vai, na maioria das vezes, te falar nada se você não procurar a opinião dele, se você não pedir a ajuda dele. Então, o que ocorre? A palavra de Deus diz que o espírito do homem estava inativo, estava morto, e a alma é como um invólucro ao redor do espírito. Mas você ouviu a palavra de Deus, você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e seu espírito religou a Deus. Aquele espírito que estava desativado foi ativado e ele acordou. E agora o espírito e a alma, como eu fiz ali no desenho no quadro, está muito junto, está muito ligado. E quando você lê a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, ela é como uma espada que passa aqui no meio e discerne o que é do espírito e o que é da alma. E você vai entender que existe esperança para você. Você vai entender que o Senhor é a sua fortaleza, mas só se você separar a alma do espírito, porque a alma estava subjugando o espírito, porque o espírito estava inativo. E a alma estava alimentando só das coisas que ela vê nesse mundo de noticiário, que ela ouve de noticiário, de fofoca ou de coisas assim, né? E a alma fica agoniada, fica abatida, porque ela não tem uma visão do futuro. Só o espírito do homem, conectado com o Espírito Santo de Deus, tem uma visão do futuro, tem uma esperança. E quando você tem essa força celestial do Criador dentro de você, você vai mover o seu corpo através da sua alma em triunfo nessa terra. Somos três: corpo, alma e espírito. Essa triunidade precisa estar alinhada. O seu espírito, governado pelo Espírito de Deus, porque você contactou com ele, com a direção do Criador, com a direção de Deus que te ama, vai colocar essas informações na mente, e as informações que vai estar na mente agora são mais fortes e mais poderosas do que as informações que o mundo está dando, e a sua alma vai se alegrar, alimentar dessas informações que está na sua mente, e mais uma vez eu digo, mover o seu corpo em vitória e em triunfo nessa terra. Corpo, alma e espírito precisa estar alinhado. Se você estiver vivendo a vida cristã só na alma e no corpo, você está disfuncional, porque corpo, alma e espírito têm que estar irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. E a obra de Deus na sua vida e através da sua vida, ela é feita com essa triunidade, com esse alinhamento. Espírito, alma e corpo. Corpo, espírito ligado ao Espírito Santo. O Espírito Santo alimenta o seu espírito coloca essas informações na mente, e a alma alimenta dessas informações e conduz o corpo em triunfo. Se você estiver olhando só para você, se você estiver buscando coisas só para você, você vai estar disfuncional. Entenda isso e seja vitorioso, seja vitoriosa nessa terra. Como acontece a guerra na mente? Vou apagar aqui. Como acontece a guerra na mente? E por que a sua alma fica desesperada? Porque Paulo ele fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para vencer fortalezas. Existem fortalezas que já foi estabelecida, não sei como que desenha a fortaleza,
mas existem fortalezas que já foram estabelecidas dentro da sua mente sem você querer e sem você autorizar. Fortalezas foram estabelecidas aqui. Entrou aí um hacker e colocou um vírus lá dentro. O maligno, através das suas emoções, colocou fortalezas aqui. Através dos padrões do mundo, colocou fortalezas aqui. Através de como você foi cuidado quando criança, coloca fortalezas aqui. São pontos dentro da sua mente, existe muito mais. Né? Então, o inimigo, ele covardemente estabeleceu nas suas emoções fortalezas. Padrões do mundo, por exemplo. Tem pessoas que é um pouco mais gordinho, né? Mas o padrão do mundo fala que a pessoa precisa ser magro ou magra, e a pessoa não se aceita. Isso é fortaleza. Às vezes você foi mal amado quando criança, seu pai não te abraçou, ou sua mãe, ou às vezes você teve uma palavra de derrota, você não vai dar em nada, você é burro, você é burra. E isso criou fortaleza. Às vezes você escutou, você é feio, você é feio. Quem te disse que você é feio? E quem te disse que você é feia? Baseado em quê? Em quais padrões? Padrões do mundo? Os padrões do mundo nos levam à derrota. Você é príncipe e princesa do Senhor. Deus te fez assim como você é, e você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Às vezes você foi mal amado ou mal amada quando era criança, e isso colocou fortalezas. E essas fortalezas o inimigo usa contra você. Mas quando você vai para o Espírito Santo de Deus, você conecta-se com Deus, Deus vai falar que Ele te ama como você é, que você é a menina dos olhos dele, que Ele te fez de uma maneira especial e tremenda. E quando você conhece essas verdades, essas fortalezas são destruídas. Né? Quando Deus fala para você que você é capaz, seja forte e corajoso, assim como Ele falou para Josué. O líder da nação de Israel era Moisés, não era Josué. Mas Josué acreditou, porque ele tinha uma comunhão com Deus. Aonde Moisés ia, ele estava junto. Só não subia no monte, mas ele estava lá no pé. Ele estava vendo as manifestações de Deus, ele estava crendo. E essas fortalezas vão sendo desfeitas na sua mente. E quando essas fortalezas vão sendo desfeitas, a palavra de Deus vai te encorajando. A palavra de Deus vai te levantando. E você vê que tudo é possível que crê. Né? A Bíblia está recheada de histórias de superação. A Bíblia está recheada de histórias de vitória. Aquela viúva, ela ia comer o último pão, mas o Senhor mandou socorro para ela. Tem muitas histórias. Aquela viúva de Naim estava enterrando seu filho. Jesus chegou lá e ressuscitou o filho, ressuscitou as esperanças dela. A mulher com fluxo de sangue tinha 12 anos, mas ela ouviu, entrou na mente dela, que Jesus, aquele que faz milagres, aquele que é amoroso, estava passando ali. E aquilo quebrou uma fortaleza na mente dela que dizia que ela ia morrer com aquela doença. Sabe, e ela teve uma força, a alma dela se moveu com aquela informação que ela teve, e ela moveu o corpo dela até onde Jesus estava, e ela recebeu o milagre. É assim que nós vivemos em triunfo, todos os dias é uma batalha, todos os dias temos luta, mas todos os dias, para cada dia do ano, o Senhor tem um não temas, não temas, não temas, não temas. Há um não temas para cada dia na Bíblia. Há um não temas. O Senhor é contigo. Alimente-se do Senhor. O inimigo quer falar para você que não vale a pena ler a Bíblia, que não vale a pena orar, porque orar, quanto mais você ora, mais as coisas pioram, mas porque as fortalezas estão sendo destruídas. E o Senhor vai te conduzir em triunfo e em vitória. Continue firme, caminhe com o Senhor. Ele é contigo. Deus te abençoe.